Quantas oportunidades você já perdeu por conta da timidez? Quanto você já deixou de falar? Quanto você já deixou de fazer? Ou até mesmo de viver, porque você tem medo de se expor? Bom, rapaziada, eu já fui esse cara, eu sei muito bem como é, sempre calado, sempre deixando as melhores oportunidades passarem justamente pela minha frente. E sabe qual que é o pior? Eu acreditava que eu era tímido, ser tímido era uma coisa completamente comum, era uma coisa normal, era quem eu era. Mas hoje, rapaziada, simplesmente entendo que a timidez não define ninguém. Ela apenas vai te limitar. E se você não entender isso, você vai continuar deixando a sua vida passar e você não vai conseguir se agarrar a nenhuma oportunidade que passar por ela. Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu quero te contar como que a timidez ela me segurou por muito tempo e o que eu fiz para estar conseguindo mudar essa questão e como você também pode fazer para mudar isso e parar de perder essas oportunidades incríveis só pelo medo de ser visto por alguém de uma maneira diferente. Bom, gente, primeiro eu queria falar então o que é a timidez e por que ela limita tanto a gente, tanto que a gente está fazendo. A timidez, muita gente tem a visão errada de que a timidez é só você ser quieto. Não, isso não é apenas a timidez. A timidez, ela é uma coisa que vai estar te travando. Ela te impede, por exemplo, de levantar a mão naquela aula que você tem alguma dúvida, de falar com alguma pessoa que você goste, alguma pessoa que você acha legal, de aproveitar aquelas chances que aparecem em geral na sua vida, sabe? Porque a verdade é que essa sensação, né, essa emoção que é a timidez, ela sempre vem acompanhada de alguma coisa. O medo do julgamento. O medo de você ter que as pessoas te julguem por alguma coisa que você fez, por alguma coisa que você falou. Algo nesse jeito, né? E assim, talvez você tenha perdido, sei lá, uma vaga de emprego, talvez porque você não conseguiu se expressar muito bem em uma entrevista, ou perdeu uma amizade porque você teve medo de simplesmente chegar lá e puxar assunto, ou você perdeu de ficar com alguém porque você não teve a iniciativa de chegar lá e falar com a pessoa. Sei lá, deixou talvez um talento incrível passar porque você pensou, tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, gente, o que a timidez faz é roubar o controle da sua vida. Ela vai se fazer o protagonista, a protagonista. Ela faz você acreditar que você não pode agir porque alguém vai estar sempre ali para te julgar. E no fim, quem acaba se sabotando é você mesmo. Porque a timidez vem de quem? Vem de você mesmo. Por isso que ela faz essa questão de limitação, né? Ela vai limitar o seu corpo e vai fazer com que você não consiga tomar iniciativa em muitas vezes e vai fazer você ter esse problema em geral, né? E assim, falando um pouquinho mais de mim, sabe qual foi aquele momento assim que eu percebi que a timidez não podia mais me segurar? Foi quando eu entendi isso. As pessoas não ligam quanto você pensa. Cara, já vi tanto vídeo no TikTok. Tem um cara que eu acho bem interessante que ele chega lá no meio de 30 mil, um monte de gente num shopping, dá uns gritos aleatórios, grita alguma coisa. E, tipo, todo mundo olha pra ele. Olhou, beleza, mas dali 5 segundos ninguém mais vai estar olhando pra ele. Ninguém mais vai estar dando moral pra ele. Entende o que eu quero dizer? A gente vive achando que tá todo mundo reparando na gente. Já percebeu isso? Que vão rir se a gente errar, que vão te julgar cada palavra que sair pela sua boca. Mas assim, a verdade é que as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas do que com você. Exemplo, se eu vi um cara ali na rua, ele, sei lá, o cara tá deitado na calçada, rolando e gritando. Beleza, vou olhar ali, beleza, ele tá fazendo isso. Tá, e o que isso tem a ver comigo? No que isso vai influenciar minha vida? O cara tá ali vivendo a vida dele, eu tô tendo que trabalhar, por exemplo, tô tendo que comprar alguma coisa. Então, tipo, é isso que eu acho interessante. Sei lá, vamos falar uma metáfora então. Pensa, sei lá, pensa num palco. Você acha que a plateia tá toda focada em cada detalhe do ator, por exemplo, sei lá, do ator, do cara que tá interpretando a peça. Mas na real, cada pessoa que tá ali tá com a cabeça longe, pensando nos próprios problemas, sabe? E a vida eu acho que ela é assim também. Todo mundo tá no seu próprio palco, cada um é protagonista da sua história. Meio clichê falar isso? Talvez, mas cada um é protagonista da sua história. E como cada pessoa ela tem esse principal papel, né? Esse papel, falando em teatro, né, no caso, da sua vida, as pessoas estão preocupadas em desempenhar o papel delas, não em ficar cuidando do papel dos outros. Vocês entendem o que eu quero dizer? E assim, eu ainda hoje, eu lembro bastante de uma das primeiras vezes que eu decidi ignorar essa minha timidez. Foi quando eu decidi, sei lá, por exemplo, eu decidi dar uma opinião um pouco diferente numa roda de amigos,
que o povo era bastante centrado em um lado de opinião, e eu fui lá e comentei sobre uma coisa totalmente oposta. E sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém riu, ninguém julgou. Alguns concordaram até, que eram totalmente contra essa ideia, alguns concordaram. E foi aí que caiu a ficha. O pior julgamento, ele vem da sua própria cabeça, entende? Se você ficar se martirizando, se remoendo por dentro, é a pior coisa possível. As pessoas, elas não ligam tanto quanto você pensa que elas ligam, sabe? E a timidez, ela só tem esse poder sobre você enquanto você acreditar que tá todo mundo te olhando, sabe? Quando você entende que não é o centro das atenções, você vai estar ganhando liberdade. Um outro exemplo que eu acho interessante é falar da série Apenas um Show, que é uma série que eu particularmente gosto bastante. Eu gosto muito dessa série de Apenas um Show. E ela é uma série que basicamente fala o quê? São aventuras muito malucas de dois personagens, o Mordecai e o Rigby. E tem desses episódios, tem um episódio em que um personagem chamado Pyrolito, ele tem que fazer um discurso para várias pessoas. Aí o Mordecai e o Rigby, eles tentam ajudar o Pyrolito a fazer esse discurso, porque ele tem muita timidez, tem muita vergonha para fazer esse discurso, ele não consegue. Aí eles fazem muitas ideias, tem muitas ideias, tipo, não, Pyrolito, pense que tá todo mundo pelado, aí ele pensa todo mundo pelado, aí já dá problema, não dá certo. Sei lá, pensa que ninguém tá encarando, e ele fica o episódio inteiro tentando fazer esses discursos, sabe? Só que ele não consegue. Aí ele chega em um ponto que ele desmaia e vai pro próprio consciente. Nesse consciente, ele tá numa terra, e nessa terra tem uma única regra. Que a regra é, quem fizer discurso, morre. E o que acontece? O Mordecai e o Rigby tentam entrar lá pra salvar ele, nesse lugar, nesse mundo fictício que ele tá. E o Pyrolito começa a dar um discurso pro Mordecai e do Rigby, cara. E do nada, tipo, muito espontâneo. E isso é incrível, sabe? Porque do nada ele conseguiu ignorar totalmente a timidez dele e simplesmente fez um discurso ali no meio pra todo mundo, numa terra que era a única regra que era não poder fazer discurso. Vocês entendem isso? O quanto, cara, isso é interessante? O quanto que um personagem venceu a timidez só por estar discursando, fez um discurso básico. Básico não, discurso interessante. Em um momento que ele não estava preocupado, vocês entendem que quanto mais nervosismo vocês tiverem, mais nervoso vocês estiverem na hora de fazer algo, só piorar vai? Vocês conseguem compreender esse ponto? Então, tipo assim, eu acho que eu posso passar para vocês alguns passos que possam ser práticos para você aplicar e para tentar lidar com isso. Você direto e você simples. Primeira coisa, comece pequeno. Como assim começar pequeno? Se falar em público te dá medo, exemplo que eu dei agora do Pyrolito, começa falando numa conversa entre amigos. Exatamente o que o Pyrolito fez. Exatamente o que o Pyrolito fez. Conversou com dois amigos dele. Se você tem vergonha de interagir em público, começa cumprimentando, sei lá, alguém no elevador. Por exemplo, você mora em um prédio, vai num shopping, começa cumprimentando alguém. Pequenos passos são melhores do que você ficar parado. Já abordei isso em outros vídeos. O segundo passo que eu acho interessante é você refletir sobre, sei lá, o pior cenário. Acho, tipo, legal você se indagar, tipo, fazer umas perguntas, tipo, o que pior pode acontecer se eu fizer isso? Tipo, eu vou comentar alguma coisa em público e vão tacar um tomate em mim porque não gostaram. Na maioria das vezes, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que o pior, de fato, ele nem é tão ruim assim. Errar não vai acabar com sua vida. Você tacar um tomate em você, ninguém liga, entendeu? Terceiro passo. Nossa, cara, pare de se comparar. Pare. Já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso. Se vocês quiserem assistir, vai estar aí no meu canal. Só dá uma pesquisadinha. Não tem no vídeo. Então, cara, cada um tem seu ritmo. Já falei isso várias vezes. Cada um tem seu ritmo. Só porque alguém é mais extrovertido que você, não significa que você é pior que ela. E a sua voz importa também, entendeu? É basicamente isso. E a última coisa que eu queria falar é de faça coisas que te exponham ao desconforto. Como assim? Não fique só na sua zona de conforto. Quanto mais você sair dessa zona de conforto, mais a timidez vai perder a força dela. Comece uma conversa, peça ajuda a um desconhecido, faça uma pergunta numa reunião, na escola, sei lá. Vai doer no começo? Vai um pouquinho. Querendo ou não, vai um pouquinho. Mas depois vai ficar super natural, rapaziada. Vai ficar extremamente natural. E resumindo para vocês, enfrentar a timidez é como se fosse um treino. Você não vai vencer ela de um dia pro outro. Mas cada vez que você vai se desafiando, você vai ficar muito melhor. Vai ser uma versão melhorada do que você já é.
E o que eu podia passar aqui pra você nesse vídeo, já que já deu quase 10 minutos de vídeo. A timidez não é quem você é, ela não te define. Ela é apenas um hábito que você pode acabar mudando e quanto mais você agir, mais livre você vai se sentir, sabe? Então, vamos terminar o vídeo com alguma coisa diferente, talvez? Vou mandar um desafio, igual eu fiz no vídeo, o último vídeo ali do seu cérebro tá te controlando. Faça algo hoje que você normalmente evitaria, por conta da timidez. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã, de preferência amanhã, porque já são 10, 11 horas da noite, né? Sei lá, manda uma mensagem pra alguém, já que são 11 horas. Ah, levante a mão no colégio pra fazer uma pergunta. Pode parecer algo pequeno, igual eu falei anteriormente? Pode, mas é assim que você vai começar a sair do lugar. E assim, você não nasceu para ficar se escondendo. A sua vida, ela é muito maior do que o medo do que os outros vão pensar de você, sabe? E assim, me fala aí nos comentários se tem alguma situação de timidez que atrapalhou muito a sua vida. Sempre gosto de ler os comentários e estar falando com vocês. Mas acho que essa é a reflexão pro vídeo de hoje, rapaziada. Já batemos uns 11 minutos de gravações. Um forte abraço para vocês e até mais.